A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos. Quero aqui desde já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mensagem de hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, verso de número 2. Quero agradecer a todos os amigos ouvintes desta palavra. A palavra de Deus nos diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. No versículo 2, que ainda faz parte das saudações do apóstolo à igreja de Éfeso, e de toda parte, ela passa a falar-nos dos benefícios que devemos estar gozando por sermos cristãos. Ele o faz com palavras que de uma forma ou de outra se vê no começo de muitas das epístolas do Novo Testamento. Vós, graça e paz. Era costume entre os antigos saudarem uns aos outros dessa maneira, quando se encontravam, e a saudação favorita que os judeus faziam a outro era paz, paz seja com você. Paz era o termo preferido dos judeus. O apóstolo, porém, não diz apenas isso. Vai além, e ele toma o termo conhecido e leva a uma nova esfera cristã, e assim a expressão de cumprimento e saudação é muito mais grandiosa, mais ampla e mais profunda do que a saudação mais ou menos formal com a qual os homens costumam saudar-se uns aos outros. Dou ênfase a esta questão porque considero de grande importância. O apóstolo não usa tais palavras solta e ligeiramente sem pensar. Não é uma simples forma que ele usa automaticamente no início de uma carta. As palavras estão carregadas de profunda significação. Quando ele emprega as palavras e expressa este desejo quanto aos Efésios, o que ele quer é que eles experimentem todas as infindáveis riquezas que se pode achar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Noutras palavras, quando analisamos este verso, veremos que ele contém algumas das verdades mais profundas da nossa fé e que os seus termos são de mais profunda importância. Faço breve digressão para assinalar que quando lemos a Bíblia, nada mais importante do que examinar a cada palavra e questionar o seu significado. Como é fácil fazer a leitura bíblica diária de certa porção e em seguida talvez por uma certa oração. Se o seu maior interesse é simplesmente ler uma certa porção a cada dia, poderá muito bem saltar por cima de palavras como estas. Destas profundezas da nossa fé, aqui logo no início desta saudação preliminar, o apóstolo mergulha imediatamente no fundo da verdade e doutrina mais profunda que se pode achar em qualquer parte das Escrituras. Ou para expor o ponto de maneira diferente, este versículo é uma espécie de prelúdio da epístola toda. É característico das grandes peças musicais, de certos tipos de músicas, em particular, terem um prelúdio. O musicista começa compondo um corpo maior da obra, que pode ter vários movimentos ou atos, quando qual o seu tema. Depois, tendo concluído a obra, ele retoma o princípio e compõe um prelúdio, no qual reúne os principais motivos aos temas que emergiram no corpo da obra. Ele faz isso tirando uma sugestão, talvez um pouco com passos para aguçar o seu apetite e para que você possa ter uma ideia daquilo que ele vai desenvolver no corpo principal da obra. A minha opinião é que este versículo 2 é o prelúdio de toda esta epístola. Nela se insinuam todos os seus temas principais. Mais tarde, vamos penetrá-los mais minuciosamente, mas vejamos-los logo no início. Graça e paz a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não há outras palavras em tudo quanto compõe a nossa fé
que sejam mais importantes do que a palavra graça e paz. Todavia, com a superficialidade, tendemos a soltá-las das nossas línguas sem parar para considerar o que elas significam. A graça é o começo da nossa fé e a paz é o fim da nossa fé. A graça é o manancial e a fonte, a origem e aquele local particular da montanha do qual cuidalosa o rio que você vê, rolando para o mar, começa sua carreira. Sem ela não haveria nada. A graça é a origem, a procedência, a fonte de tudo que há na vida cristã. Entretanto, o que significa a vida cristã? Que é que ela foi destinada a produzir? A resposta é paz. Portanto, aí temos a fonte e o estário levando o amor ao começo e ao fim, a iniciação e o propósito a que tudo visa se destina é essencial. Pois o que levamos a nossas mentes estas duas palavras, porquanto dentro da elipse formada pela graça e pela paz, tudo está incluído. O que é graça? É um termo notoriamente difícil de definir. Essencialmente, graça significa favor imerecido, favor que você não merece, favor que você recebe, mas ao qual não faz jus, ao qual não tem absolutamente nenhum direito e do qual você é totalmente indigno e imerecedor. Podemos chamá-la amor condescendente, amor que desce ou que baixa, ou podemos chamá-la bondade benéfica. Todas essas expressões são descritivas do que se quer dizer com este termo extraordinário que é colocado constantemente diante de nós. No Novo Testamento, com esta admirável e maravilhosa palavra graça, não admira que Philip Dodd viviam a contemplá-la, como ela nos diz nas seguintes palavras: graça é o som encantador, que harmonia de se ouvir, é uma palavra mais bela em todas as línguas. Com relação à paz, o perigo sempre presente é dar a essa palavra uma conotação, ao ligar ela a um sentido que fica muito aquém do seu significado. Paz não é mera sensação de guerra, repousa a tranquilidade, porém significa muito mais. O perigo constante com relação à paz é pensar nela apenas como ausência de coisas tais, como a agitação ou discórdia ou conflito. Pode muito bem ser que, porque as nações do mundo pensam em paz, naqueles termos nunca tivemos paz verdadeira. A paz de quem fala os livros de história e mera sensação de guerra, mas da Bíblia. Paz não significa apenas que você parou de contender. Vai além disso. E é interessante que o verdadeiro significado radical da palavra grega, traduzida por paz, é união. União após separação, uma reunião, uma reconciliação depois de uma contenda e de um conflito. A palavra tem seu lugar na expressão oferta de paz, como uma oferta apresentada por um homem que faz uma proposta de paz. Ele propõe uma união, uma aproximação, uma reconciliação. Noutras palavras, duas pessoas que brigam e estiveram em conflito, depuseram as suas armas, olharam-se e apertaram as mãos, uniram-se e houve uma reconciliação onde antes havia contenda. A separação, agora há aproximação e união. Esta ideia é exposta no capítulo 2, na epístola onde lemos: de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, versículo de número 14, as duas partes foram aproximadas. A parede de separação que está no meio desapareceu, e por um só Espírito se ajuntaram a um só Senhor. Este é o sentido de paz. E vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e da do Senhor Jesus Cristo. Aí temos a graça no começo e a paz no fim. Todavia, não terminamos. No momento em que você se defronta com tal declaração, é levado a fazer uma pergunta: por que é que o apóstolo deseja isso para os Efésios? A resposta a essa pergunta, como já estive dizendo, é a totalidade da doutrina cristã. Devemos aprender a ler as Escrituras. E ao fazermos isso, não há nada que seja mais importante do que fazer perguntas sobre elas. Por que precisamos de graça e paz? Por que é que o apóstolo quer que as conhecemos? Por que ele usa esse termo e não outros? A resposta nos leva imediatamente às verdades cristãs fundamentais. Ao desejarmos graça e paz, ele nos está dizendo a verdade acerca de nós mesmos. Ele nos está dizendo que necessitamos da graça que nos leve à paz, porque o homem é o que é, em consequência da queda e do pecado. O que isso significa em detalhe é exposto plenamente pelo apóstolo no capítulo 2. O homem em pecado está em inimizade com Deus. O homem, por natureza, como nasce neste mundo, odeia a Deus. Não somente está separado de Deus, mas luta contra Deus. É um inimigo de Deus. Tudo nele é, por natureza, completamente oposta a Deus. Essa é a verdade acerca do homem. É o resultado em que o homem, nessa condição, está combatendo a Deus, está pelejando contra Deus, está odiando a Deus. Em seu estado natural, o homem está pronto a crer em qualquer afirmação, seja de televisão, jornal, ou seja, com a mídia secular, de que alguém provou que Deus não existe. O homem pula diante da declaração desse tipo e se deleita nelas porque ele odeia a Deus. Está no estado de inimizade contra Deus. Além disso, uma vez que o homem está nessa relação com Deus, também está no estado de inimizade contra si próprio. Ele não está somente engajado nesta guerra contra um Deus que está fora dele, mas também está travando uma guerra consigo mesmo. Aí está a real tragédia do homem decaído. Ele não acredita no que está dizendo, porém está certamente a verdade a respeito dele. O homem está no estado de conflito interno. Ele não sabe por quê. Ele quer fazer certas coisas. Entretanto, algo dentro dele lhe diz que é errado fazer essas coisas. Ele tem dentro de si algo chamado consciência. Embora pense que pode ser perfeitamente feliz, faça o que fizer. E embora possa silenciar os outros, não consegue silenciar esse monitor interno. O homem está num estado de guerra interna. Ele não sabe a razão disso, mas sabe que é assim. As Escrituras, contudo, nos é dito, exatamente porque a situação é essa, o homem foi feito de tal maneira por Deus que só pode estar em paz consigo mesmo quando está em paz com Deus. Nunca houve um propósito de que os homens fossem um Deus, mas ele está sempre tentando endeusar-se. Ele estabelece os seus desejos com as regras e as leis da sua vida, e no entanto sempre caracterizando por confusão ou coisa pior. Há algo nele próprio que nega as suas reivindicações, e por isso ele está sempre em briga e em conflito consigo mesmo. Ele nada sabe de paz real. Ele não tem paz com Deus, não tem paz no seu interior. E o pior ainda, por causa disso, ele está no estado de beligerância contra todos os outros. Desafortunadamente para cada indivíduo, cada um dos demais também quer ser um Deus. Devido ao pecado, todos nós estamos autocentralizados, egocêntricos, ficamos voltados para nós mesmos, firmados neste ego que colocamos num pedestal e que julgamos tão maravilhoso e tão superior a todos os outros. Mas cada um dos demais está fazendo a mesma coisa, e assim há uma guerra entre deuses.
Alegamos que estamos certos e que todos os demais estão errados. Inevitavelmente, o resultado é confusão, discórdia, infelicidade entre homem e homem. Assim começamos a ver porque o apóstolo ora para que tenhamos paz. E por causa da triste condição do homem, da vida do homem em consequência do pecado e do seu afastamento de Deus, ele está no estado de desunidade dentro de si e fora no estado de infelicidade, no estado de angústia. Mas nem aí a coisa para. O homem trouxe tudo isso sobre si próprio por sua desobediência a Deus. Ele não consegue fugir disso. Ele tem procurado propor todas as explicações concebíveis de sua condição, porém, nenhuma delas é adequada. Ele tentou explicar isso com teoria da evolução e com a base nesse modo de ver e nesse ensino. Agora o homem deveria estar emancipado e deveria haver paz, mas a paz não veio. O homem tenta explicar o seu quenhão de outras maneiras. Entretanto, não consegue. O homem trouxe todo este mal sobre si próprio por causa dos seus desejos e de se achar a Deus. Prova o fato de que ele não gosta de ser corrigido e, na verdade, detesta toda a ideia de lei. Ele ridiculariza e considera a lei um insulto, não conhece a necessidade de ser mantido na linha pela lei e se ofende com suas interferências. Mas grande mensagem da Bíblia é que, embora o homem tenha caído em pecado e se tenha mantido nesse estado de angústia, Deus ainda se interessa por ele. E Deus interveio e interferiu, deu leis e diretrizes, mas invariavelmente o homem as tem rejeitado. E Deus, que nomeou governos e magistrados para manter o pecado dentro dos limites, porém o homem sempre luta contra toda a ordem imposta de fora. Ele gosta disso e com essa atitude mostra seu terrível ódio a Deus e sua inimizade contra Deus. O homem sempre rejeitou o que Deus providenciou para ele, e assim há somente uma conclusão que se pode chegar. Com relação ao homem, o homem merece subejamente o destino que ele mesmo trouxe sobre si. De fato, podemos ir além e dizer que os homens merecem coisa pior, merece ser punido. O homem não somente um infrator que merece punição, também é louco, e ele rejeita a lei de Deus e não quer dar-lhe ouvidos, e portanto merece o castigo, merece condenação. Não há desculpa para o homem. Ele pecou deliberadamente e caiu no princípio, e ainda rejeita deliberadamente a direção divina. Não há argumentos que se lhe possa oferecer. Dê-lhe a Bíblia e ele ri dela. Embora vejamos na Bíblia que os homens que se ajustaram a ela encontraram felicidade e paz, os homens a rejeitam, apesar de estar claro que se todas as pessoas do mundo fossem verdadeiramente cristãs, a maior parte dos problemas desapareceriam. O homem continua rejeitando o cristianismo. Criatura desse naipe não merece nada, senão um castigo e inferno. Essa é a condição do homem, em consequência de sua queda no pecado. Pois bem, é justamente neste ponto que a maravilhosa mensagem do Evangelho entra. Toda a mensagem do Evangelho é introduzida pela palavra graça. Graça significa que, apesar de tudo o que estive dizendo sobre o homem, Deus ainda olha para ele com favor. Vocês não entenderão o significado da palavra graça, se não aceitarem plenamente o que eu disse sobre o homem em pecado. Esse erro explica por que o conceito moderno sobre graça é tão superficial e inadequado. Porque o homem tem um conceito inadequado do pecado, que ele tem um conceito inadequado da graça de Deus. Se vocês quiserem dimensionar a graça, precisarão dimensionar a profundidade do pecado. A graça é aquilo que diz ao homem que, apesar de tudo que caracteriza, Deus olha para ele com favor e completamente imerecido. O homem não lhe faz jus, mas esta é a mensagem da exceção.
A vós graça e a ação de Deus que não temos direito, que não merecemos, é um amor condescendente. Quando o homem não merecia nada, senão ser eliminado da existência, Deus olhou para ele com graça e misericórdia e tratou-o em conformidade com sua graça e misericórdia. Assim, estas palavras singular, graça, início da epístola, introduz o evangelho todo. Este é o grande tema das Escrituras em todas as suas partes. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve em Romanos capítulo 5: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diz ele que éramos não somente pecadores, mas inimigos. Não somente havíamos caído, distanciado-nos de Deus, ele tínhamos desobedecido, e nós vimos nesta desgraça, mas além disso, a esta amizade ou inimizade, este ódio, este antagonismo no espírito. O Evangelho assevera que, a despeito da nossa inimizade contra Deus, ele deu seu Filho por nós, para nossa salvação. O que ele fez foi estabelecer a paz. No capítulo 2 dessa epístola, lemos que ele nos reconciliou consigo e nos introduziu no estado de união com ele. Seu olhar para nós, com sua graça, redundou em paz, e em paz perfeita. A graça de Deus em ação desfaz completamente tudo quanto descrevemos como resultante do pecado. Primeiramente e acima de tudo, ele dá paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Fomos reconciliados com Deus. A inimizade entre nós e Deus foi-se, graças ao que Deus fez por sua graça. Mas o resultado da graça não é somente paz com Deus. Ela dá ao homem a paz interior. Ela capacita o homem pela primeira vez em sua vida a dar resposta a uma consciência acusadora. Ele capacita o homem pela primeira vez em sua vida a ter descanso na mente e no coração. Aleluia! Pela primeira vez, o homem pode viver consigo mesmo e pode saber que tudo está bem. O conflito acabou, nesse sentido fundamental, e ele entende pela primeira vez a causa de todos os seus problemas. Ele enxerga um modo de sobrepor-sair todas as suas dificuldades e vislumbra a vitória final que espera em Cristo. Isso, por sua vez, leva a um estado de paz com as outras pessoas. Trataremos disso em detalhes na próxima gravação. Porém, eis aqui em resumo, logo no início, no momento em que o homem se torna cristão, nada continua o mesmo. Ninguém continua sendo o mesmo para ele. A pessoa que antes ele odiava, agora ele vê como vítima do pecado e de Satanás. E ele começa a ter pena dela, conhecendo a graça de Deus, experimentando nesta nova paz que lhe foi dada. Seu ex-inimigo passou a ser alguém por quem ele ora. Começa a pôr em ação e em junção do seu Senhor, que diz: amai-vos vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam. A inimizade é abolida pela nova visão. Ele agora deseja ser reconciliado e estar em paz. Mas esta paz com Deus, paz interior e paz com os outros, as Escrituras prosseguem dizendo que se acrescenta algo chamado paz de Deus. Significa que aconteça o que acontecer ao seu redor e por perto, vocês têm dentro de si a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Deus não somente lhe deu paz, mas providenciou preservação da paz. Vocês estão guarnecidos de um poder e de uma pessoa que os manterá em paz.
Muitas coisas podem acontecer-lhes. Vocês serão vítima de tentação para pecar e poderão ficar sem saber o que fazer. Porém, esta paz de Deus excede todo entendimento. Estará de guarda, protegendo o seu coração e suas mentes. São esses lugares dos elementos de paz a qual a graça de Deus leva. Não bastante o que estou desejoso de ressaltar acima de tudo, mas é que tudo isso nos vem como resultado da graça de Deus. A vós, graça e paz da parte de Deus. Não merecemos nada, nem sequer desejamos e nem podemos obtê-lo, mas Deus nos dá, e tudo pela graça, uma dádiva inteiramente gratuita de Deus. Quero aqui desde já agradecer a Deus, porque Deus é o nosso Pai, o nosso refúgio. Agora devemos fazer uma segunda pergunta: como é que tudo isso nos acontece? A resposta é dada imediatamente nas duas palavras: nosso Pai, vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. A graça logo muda toda a nossa atitude para com Deus, porque mudou todo o nosso conceito de Deus. Para o cristão, Deus é o nosso Pai. Para o cristão, Deus não é apenas um X filosófica e a distância sobre quem ele fala e argumenta inteligentemente em seus livros filosóficos. Deus não é tão somente uma grande força, um grandioso poder no céu distante. Ele é o Pai, o meu Pai, o nosso Pai. Toda a relação entre o homem e Deus foi inteiramente renovada e mudada. Deus não é mais um terrível, distante legislador, esperando para puni-los. Ele continua sendo legislador, mas também é meu Pai. Devemos, porém, ser cautelosos quanto às armadilhas que nos cercam. Em que sentido Deus é o meu Pai? Deus dirá: alguém, e o Pai de todos os homens é. Verdade que há um sentido em que Deus e o Pai de todos os homens, Paulo pregando aos atenienses, afirma que Deus é nosso Pai, nesse sentido que todos somos sua geração, Atos 17, 28. Isso se refere a Deus em sua relação conosco como Criador. O autor da Epístola aos Hebreus escreve de maneira semelhante quando descreve Deus como Pai dos Espíritos. Hebreus 12, 9. Deus é o Pai de todos os espíritos, como aquele que os fez como seu Criador. E nesse sentido, Ele é o progenitor do Espírito de todos os homens. Mas quando Paulo diz aqui, nosso Pai, não está falando naquele sentido geral. Deus é Pai, e não somente no sentido geral, mas no sentido particular. É o nosso Pai. Todos os homens, tendo pecado, caíram, perderam aquela relação inicial. Portanto, o nosso Senhor pode dizer: certos judeus, vós tendes por pai ao diabo. João 8,44. Evidentemente, eles não eram filhos de Deus. Assim, o apóstolo aqui não está simplesmente descrevendo Deus em termos gerais, de paternidade, em termos de criação, ao novo elemento, o qual é introduzido com a próxima palavra: a vós, graça, parte de Deus, o nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Quero desde já agradecer a todos os amigos ouvintes. Você ainda que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, após essa palavra, aceite-a de todo o seu coração. Curve a sua cabeça e faça comigo essa oração. Pai, sei que estou falho, sei que errei, mas através dessa mensagem, hoje eu quero reconciliar contigo. Deus abençoe não somente aos ouvintes, mas a todos que está ligado nessa mesma união que é estar contigo. Recebe, Pai, este servo novamente, ou esta serva, como teu filho, e faça segundo a sua vontade. Agradecemos a todos, amigos ouvintes. Até a próxima mensagem de Deus.